Obrigado, senhor presidente, muito obrigado. Então, eu tenho pensado nisso nos últimos 8 anos e eu pensei mais frequentemente nesse ano. O que te motiva a continuar seguindo? Quem diabo sabe? Eu não sei. Eu só quero continuar com as pessoas. Por exemplo, há tanto amor nessa sala, tanto amor. É muito simples. Eu tenho muitas alternativas. Eu poderia estar numa praia linda com as ondas no rosto e aquele som chato. E eu já estive nesse tipo de situação. E você se entendia fácil. Mas eu tenho uma coisa em mente ao invés. Se chama Make America Great Again. Torne a América grandiosa novamente. Só penso nisso. Mas já houve algum momento, e eu não quero passar por litania, mas eu estava passando por isso hoje, porque tantas pessoas passaram por isso cuidadosamente. Mas se você listar todos os ataques, alguns deles são muito viciosos e culminaram com um tiro, mas em algum momento você pensou, qual é? Você não é bom pensar nisso. E tem momentos onde você não se sente tão bem sobre as coisas, mas você tenta não fazer isso. Eu não gosto de pensar tanto no presente, eu não gosto de pensar tanto no passado, exceto que você tem que aprender do passado, tem que aprender da história. Mas se você não aprender a história, você é uma pessoa muito tola. Mas eu gosto de olhar para frente, eu gosto de pensar positivo. E eu acho que você tem que ter o poder do pensamento positivo de toda forma. E é uma missão, e me sinto honrado. Eu achei que nós fomos muito bem na primeira eleição em 2016. Eu acho que nós fomos até melhor na segunda eleição em 2020. Mas muitas coisas aconteceram, coisas horríveis aconteceram. Se eu não tivesse ido bem na segunda eleição, eu teria desistido, talvez. Mas eu sei o quão bem nós fomos realmente. Eu sei, hein? Se eu não... Sabe, nós tivemos milhões e milhões de votos a mais na segunda eleição, o que raramente acontece com um presidente. Normalmente eles têm... Quase todas as vezes eles têm menos votos. O Obama teve... O Barack Hussein Obama, ele teve menos. E o Tucker ri quando ele fala Barack Hussein Obama. Se nós não tivéssemos ido bem, mas eu sabia o quão bem nós tínhamos ido. E eu disse, bom, vamos ver o quão bem eles vão. E eu esperei um ano, e eu olhei e eu disse, Biden é grosseiramente incompetente. A vice-presidente nem se fala. Ela está em último lugar. Ela foi a primeira a sair das primárias democratas. Eu acho que ela estava em 22º lugar. Eu acho que tinha 22 candidatos. E ela foi a última, estava em último lugar. Ela nem chegou a Iowa. E eu estava olhando. Na verdade, eu estaria feliz se eles estivessem fazendo um bom governo. Eu estaria feliz, estaria me sentindo bem se eles estivessem fazendo um bom governo. Mas eles são grosseiramente incompetentes. E quando eu vi o que estavam fazendo, como estavam destruindo esse país e a fronteira, milhões e milhões de pessoas, tantas pessoas que entraram, assassinos, traficantes, prisioneiros. Sabem, eles têm prisões do mundo todo estão sendo esvaziadas no nosso país. Pelo mundo todo, Congo, na África. Não é só América do Sul, e você sabe. Estão abrindo as prisões e estão trazendo eles para o nosso país. E de toda forma, eu olhei outras coisas também. Quer dizer, Afeganistão, olha só o Afeganistão, olha o que houve no Afeganistão. Olha como foi ruim. Eu queria sair de lá e estávamos saindo, mas nós íamos ficar com a base aérea de Bagram, mas íamos sair com dignidade e com força, éramos fortes. E o jeito que eles saíram, eles tiraram os soldados primeiro. Não, os soldados saem por último, qualquer um sabe disso. E vimos tudo o que acontece. E eu disse, bom, nós vamos de novo. E estamos indo bem, e vamos saber em Ford em 4 dias. Mas estamos indo muito bem, eu acho que estamos liderando por uma boa margem. E se não houver trapaça, porque tem muitos trapaceiros, se podemos manter as trapaças em baixa, teremos uma vitória tremenda. Eu acho que será uma das maiores vitórias de todos os tempos. Irá ser excitante, irá ser divertido. Então você estava em Novo México no outro dia. O Novo México é considerado
um estado bastante democrata. O que você está fazendo lá? Bom, também são um estádio fronteiriço. Eles têm gente entrando às dezenas de milhares. E estão sendo dizimados, estão se machucando muito. Também tem uma economia terrível por várias razões. Estão enfrentando inflação. Mas eu acho que a fronteira é a maior questão, uma questão até maior que a inflação. A inflação está nos destruindo como um país. A inflação quebrou muitos países, incluindo a Alemanha por muitos anos atrás. Olha na inflação. Essa é a pior inflação que já tivemos. Dizem que é em 48 anos, mas eles não incluem muitos fatores. É a pior inflação que já tivemos. A inflação destrói países. Então, não estou tentando minimizar isso. Acho que o maior problema e a pior coisa que aconteceu com esse país foi deixar milhões criminosos. Quando você esvazia suas cadeias e você coloca essas pessoas nos Estados Unidos, muitas coisas ruins acontecem. E eles estão entrando totalmente sem verificação, sem checagem, e estão caindo com tudo para dentro. A Venezuela deixou milhares e milhares dos prisioneiros mais durões do mundo entrarem aqui. Sabem, a taxa de crimes por lá baixou um monte. Eu acho que 70%, 72%. Eles tiraram de Caracas as pessoas, tiraram da cidade da Venezuela onde há problemas, pegaram as gangues e tacaram elas para os Estados Unidos. Muito obrigado. Eles pegaram os criminosos, eles pegaram seus traficantes e seus senhores traficantes e tiraram eles de Caracas e colocaram eles nos Estados Unidos. É uma desgraça e teremos que fazer uma deportação muito grande. Teremos que deportar muito, porque não dá para viver desse jeito. Não dá. Não dá, Tucker, e você sabe. Agora o Tucker fala. Eu acho que é o crime mais grave já cometido contra os Estados Unidos na história por qualquer país que nossos líderes cometeram contra nós. Mas traz a questão de qual motivo. Não ajudou o mercado de trabalho, não ajudou os americanos de forma alguma. Você ouviu senadores democratas dizendo que as Forças Armadas dos Estados Unidos deveriam pegar as pessoas, deveriam dar armas para ela. E você se pergunta, o que está acontecendo aqui? É complicado. No negócio, você gosta de entender, bom, qual a sua perspectiva e qual a perspectiva do outro lado. Então aqui, você começa a pensar, por que eles querem homens em esportes femininos? Eu estou fazendo isso há algum tempo e eu era muito orgulhoso de dizer que eu não era um político. Mas agora eu acho que eu meio que sou um político, depois de tanto tempo. E, bom, eu gosto de entender, como negociador também, qual a perspectiva do outro lado. E eu fico me perguntando, por que eles são tão enfáticos sobre isso? Por que eles querem tanto ter homens jogando esportes femininos? Olha o que está acontecendo no vôlei, o que está acontecendo no levantamento de peso. E o levantamento de peso, hein? Recordes que estavam lá há 18 anos foram quebrados por centenas de libras. A coisa toda é maluca. E aí você diz, por que eles querem ter transição? Eu chamo de operações de transição aos milhares. Se você disser, estou confuso, e te tacam numa mesa de operações, por que eles querem isso? Quem quer isso? Quem quer fronteiras abertas? É sempre a mesma coisa, elas não fazem sentido. Eu digo que somos o partido do senso comum, porque estamos falando só de senso comum. E só pode haver alguns motivos para isso. Primeiro, que são burros. Seria que são burros. Mas não dá para dizer isso, porque não dá para dizer que eles são burros e serem tão bons em ultrapassar eleições, porque eles são bons nisso. Então eles não podem ser burros. Também eles odeiam o nosso país. Eles poderiam odiar o nosso país. Talvez odeiem o nosso país. Talvez nem saibam que odeiam. Muitas pessoas não percebem que odeiam. E a outra coisa é que eles querem ultrapassar em eleições colocando essas pessoas para votar. Eles estão tentando colocar essas pessoas para votar. Pessoas que nem sabem em que país estão. Isso é outra coisa. Então é uma dessas três coisas. E ninguém sabe exatamente. Então, bom, eu já estou fazendo esse lance de política há algum tempo. E as pessoas já vieram e disseram, seria ótimo se você pudesse baixar os impostos, seria ótimo se você fizesse isso e aquilo, centenas de coisas. Ninguém nunca me veio e disse, é realmente importante para mim que nós tenhamos homens jogando em esportes femininos. Acredita, ninguém nunca veio e me falou isso.
E ainda assim é um negócio que é considerado tão grande. Então você acha que é para destruir o nosso país? Bom, pode ser que seja porque eles odeiam nosso país e você está lidando com pessoas terríveis. Por exemplo, o Adam Schiff. Ele é uma pessoa terrível e ele provavelmente vai ser um senador. Eu digo que ele é a cabeça de melancia. Ele não é atraente nem por dentro nem por fora. Esse é um cara mau, um cara desonesto. Não é um cara burro, não. Ele tem o menor pescoço que eu já vi em qualquer ser humano. Ele nunca vai poder jogar um futebol. Mas ele é um cara esperto. Mas ele é um traiçoeiro. Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo? E o Tucker responde, sim, sim, estou gostando. Trump fala, esse cara gosta do meu filho, o Don. Eu tenho um filho, Don, que é um cara bom. Um cara bom. Um homem um pouco selvagem. Eu diria que ele é um pouco selvagem, mas de um jeito positivo. Ele é uma criança muito boa. E eu leio sobre, de repente, ele estar envolvido com o boato de Rússia, Rússia, Rússia. E eu disse, mas eu conheço ele tão bem, ele é meu garoto. Ele sabe menos sobre a Rússia que o câmera que está filmando. Não sabe nada sobre a Rússia. Mas sabe, 2 anos, 3 anos antes, disseram que ele se encontrou com um advogado russo que tem a ver com tal e tal lei, tem a ver com adoção infantil. Um negócio extraordinário. Pessoal, para produção, eu não sei o que está acontecendo aqui, aparentemente é um comercial. Bom, estamos de volta. Bom, vamos lá. Rússia, 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 foi um boato. Agora, já sabem que é um boato, foi julgado como um boato. Tivemos aquela comissão. É um boato que foi inventado para justificar porque a Hillary Clinton perdeu a eleição que não queriam que ela perdesse. E foi inventado pelo Schiff e pela Hillary e por algumas outras pessoas. E o que aconteceu foi que a mídia das fake news, que está bem ali, sempre estão por aí, sempre estão por aí. Mas o que aconteceu é que a mídia das fake news, o que eles disseram foi que começou como um simples movimento. Como você perdeu a eleição? Foi a Rússia. E eu disse, que isso? Eu ganhei essa eleição, o que a Rússia tem a ver? Era para ser só um negócio de um dia, mas a imprensa pegou e a imprensa gostou. Rússia? Isso parece bacana. E aí ficaram, Rússia, Rússia, Rússia. Não, é insano. Ninguém acreditava. Era um boato desses. Tentaram de novo agora e flopou. A imprensa não conseguia resolver. Sabem, houve até um processo. Eles receberam o prêmio Pulitzer por reportagens precisas a respeito do boato da Rússia, Rússia, Rússia. E eu processei eles. Eu quero que os repórteres devolvam os prêmios porque estavam errados. Havia muitas pessoas que estavam certas, como você. Espera um pouco, pessoal, a gente parece que está tendo alguma instabilidade. Eu não estou recebendo o áudio. Bom, muito bem, muito bem. Parece que a gente está resolvendo. Ok, vamos lá. Então alguém disse, você fica resmungando, mas não é que eu resmungo, é só que eu passo por várias coisas, eu faço ondas, eu falo de várias coisas, o que é genial. E pode-se dizer que eu resmungo, mas é uma resmungada genial. Então agora, voltando ao assunto, um cara chamado Don é um cara bom, ele não sabe nada sobre Rússia. Falam, tinha tantos chamados para a Rússia, tem essa chamada para a Rússia aqui. Mas então, Adam Schiff, um cara que é traiçoeiro para valer, ele está numa reunião da inteligência e não era para ele estar tagarelando, mas onde quer que eu vá, a imprensa está, porque acham que vão conseguir alguma coisa negativa sobre mim. Então o tal do Schiff vem, e pensem nisso, quão mal uma pessoa tem que ser.
Eu tenho um filho e eu amo meu filho, eu amo todos os meus filhos, vocês amam seus filhos. Há algumas pessoas... Bom, quem não ama os filhos? Eu tenho meus filhos e eu amo meus filhos, e ele é um cara bom. Sabem, o Eric, o Baron, eu amo meus filhos. Eu tenho filhos ótimos. Eu amo meu filho. Então o tal do Schiff, ele vem e ele fala, era ele e a corrupta Hillary e algumas outras pessoas. Eles inventaram esse boato. Então eles sabem que é um boato, eles sabem que não é real. Porque é uma história inventada, que eles inventaram. Sabe? Eles inventaram essa história, então eles sabem que a história é falsa, e ainda assim, ele sai de uma reunião de inteligência, vai até a imprensa que está esperando fora da coletiva, e ele diz algo no sentido de Donald Trump Jr., o filho do presidente dos Estados Unidos, irá para a cadeia, ele irá passar muitos anos na prisão pelo que ele fez à nossa nação. E pense no quão maligno você tem que ser. Ele acabou de dizer que um jovem inocente vai ir para a cadeia por uma história que é inventada, totalmente inventada. E ele disse que o meu filho, o filho do presidente, vai passar muitos anos na prisão. Ele ia para o meu filho e eu disse, e aí, Don, como é que está tudo? Você está bem com isso aí? Ele disse, pai, sei lá do que eles estão falando. Ele disse, nem sei do que estão falando. E eu nem quero falar muito disso, porque eu não queria deixar eles nervosos. E ele disse, você não sabe nada de Rússia? E ele falou, pai, não tem nada, nem sei de que diabos estão falando. Então, no final das contas, o relatório Miller, uma coisa incrível aconteceu. Porque eu tinha 18 lunáticos de extrema esquerda e tinha um cara que não sabia onde diabos estava. Mas pensem nisso. Eu não tinha chance. Era uma corte arranjada, mas eu tinha um anjo naquele tribunal. Eu tinha alguém que não permitiu que eles fizessem o que alguns dos traíras que você conhece, você sabe quem eles são, fizessem o que fariam. Eu acho que eu conheço essa pessoa, uma pessoa de qualidade, que não deixou eles fazerem o que eles adorariam ter feito, que era me condenar apesar de eu ser totalmente inocente. Então, fomos inocentados completamente, exonerados das acusações. Mas pensa nisso. O Miller Report saiu e era uma absolvição completa. Mas aqui, esse é um cara que inventou uma história, tentou colocar meu filho na cadeia por anos, e ele sabia que a história era falsa. O quão maligna você tem que ser como pessoa fazer isso? O filho do presidente dos Estados Unidos vai para a cadeia e vai ficar lá por muitos anos. Cara, imagina isso. Você é um jovem e você ouve essa porcaria. Como você tem que ser maligno? Então dá para saber que é fake. Ele inventou. E sabem, ele é um contador de histórias também. Escreve boas histórias. Sabem, eu falo de quem é o inimigo interno. E aí eles falam, como ele pode falar de um inimigo interno? Isso é uma ameaça à democracia. Bom, eles são uma ameaça à democracia. A coisa incrível é quando eles dizem, ele quer se tornar eleito e quer colocar as pessoas na cadeia. Que terrível. É o que estão tentando fazer comigo há 4 anos. Tucker falando. E bem, o seu filho Don tem 5 filhos pequenos, certo? Dá para imaginar ameaçar um filho com 5 filhos com cadeia por um crime que ele não cometeu? Então você disse que um anjo te salvou. Como as suas visões a respeito de Deus mudou nos últimos 8 anos, em particular depois do tiro? Trump. Bom, eu sempre acreditei, mas eu não diria, sabe, tem um certo pastor, o Robert Jefferson. Eu não conhecia ele antes, Robert Jefferson do Texas. E ele disse, sabe, Trump pode não ser o melhor cristão de todos, mas ele é que vai nos levar para a Terra Prometida porque ele é o líder mais durão e o cara mais durão, e ele vai conseguir fazer a gente seguir
nesse atoleiro. Então agora eu tenho um apoio incrível evangélico cristão. Tenho mesmo, porque fiz um bom trabalho com eles. Então dizem, ele pode não saber da Bíblia tão bem quanto outras pessoas, mas ele também fez uma questão. Falou uma questão, sabe? Eles pegaram Ronald Reagan ao invés de Jimmy Carter e diziam, bom, ele não é tão religioso, mas ele é o cara que vai resolver o trabalho. Eu vou resolver o trabalho. Muitas coisas que têm a ver mesmo com salvar a religião, porque essas pessoas querem... porque tem um pessoal aí que quer tirar a religião da jogada. Gente maluca. E eu disse, olha, nós temos a China, nós temos a Rússia, nós temos Kim Jong-un da Coreia do Norte, temos muita gente por aí. Mas se você tem um presidente inteligente, ele tinha uma relação excelente com o presidente Xi até o vírus da China aparecer, e aquilo foi demais, mas nós teremos relações boas. Se você tem um presidente americano que sabe lidar com pessoas, alguém que sabe o que está acontecendo, você vai estar bem. Mas sabe, temos um inimigo interno, sim. Temos pessoas muito malignas. E essas pessoas também são muito perigosas. Elas gostariam de derrubar nosso país. Elas queriam que nosso país fosse algum país comunista ou fascista, de qualquer forma que eles puderem. E temos que ter cuidado com isso. Assim que eu falei um inimigo interno, eles todos disseram, ele está falando de um inimigo de dentro. Essas pessoas são doentes. Tucker, eu queria falar, objetivamente eu percebi que o segundo em que você saiu e o Biden entrou, passamos de ter qualquer revolta da Antifa, o que me faz perguntar, como a Antifa não é a milícia do Partido Democrata? Trump, sim, mas você teve muitas revoltas. E tem muitas pessoas se machucando de formas diferentes. Temos muita gente sendo machucadas de formas terríveis. Sabe, houve um período de tempo quando eles queriam derrubar as estátuas. E sabe, eles queriam que a estátua de Abraham Lincoln fosse derrubada imediatamente e algumas outras. E eu assinei um projeto de lei que já era discutido há muito tempo. Era a Lei de Estátuas de 1910, que diz que se você derrubar uma estátua, você não gosta dela, vai lá e derruba, você vai para a cadeia por 10 anos. Bom, nós pegamos uma estátua que não usávamos há muito tempo, pegamos ela e aqueles manifestantes estavam selvagens. E eu falei para eles, se alguém mexer nessas estátuas, se alguém mexer com a estátua de Andrew Jackson, bom, eu vi o que estava acontecendo, eu assinei aquela lei e eu tive uma coletiva de imprensa e eu disse, quem quer que encoste numa estátua, se você encostar nessa estátua, você vai para a cadeia por 10 anos, sem direito à fiança, sem saída antecipada. Eu estava olhando para as pessoas e eu vi milhares de bundas olhando para mim, porque todas elas deram as costas e estavam saindo da cidade depois que eu falei disso das estátuas. E aí, até 2 meses atrás, houve revoltas terríveis em Washington, D.C., onde pegaram tinta em spray e passaram em patrimônio público e queimaram bandeiras americanas. E eu gostaria de ver qualquer um que queima a bandeira americana. Quando você estiver na cadeia, eu gostaria de ver você na cadeia. E eu realmente acredito nisso. Você falou de inimigo interno. Está muito claro. Bom, não é só claro, é um fato que a CIA e o FBI, que absolutamente não tem permissão legal de ter qualquer influência na política americana, porque isso é o fim da democracia, ambas agências e muitas outras agências de inteligência trabalharam contra você pelo lado do Partido Democrata no minuto em que você foi eleito em 2016. E eles ainda estão fazendo isso, eles estão trabalhando contra você agora. O que você vai fazer a respeito disso? Trump. Então, uma coisa que eu aprendi em Washington é que tudo se trata de pessoas. Você tem que ter as pessoas certas. Então, quando eu for eleito, eu ouvi das fake news, e às vezes acho que nem era fake, que eu tinha estado 17 vezes em Washington na minha vida, e eu não conhecia Washington bem, eu era um cara de Nova York.
E, bom, eu não conhecia ninguém. E eu não conhecia ninguém em Washington. Eu fui pra lá e eu era o presidente. Eu tava do tipo, eu nem conhecia ninguém. Alguém quer jantar comigo, alguma coisa assim? E até falei com alguns rhinos. Não tem mais tantos rhinos, eles são uma raça em extinção agora. Rhino é um acrônimo para republicano só no nome. Então eu tinha algumas pessoas no governo e eu percebi, bom, acho que eles têm filosofias diferentes do que eu teria, ou que você teria. E nós tivemos muita gente boa no comércio, gente boa no exército. As pessoas que são bons militares, não os maus militares. E qualquer uma dessas pessoas que tem a ver com o Afeganistão, por exemplo, tem que ser demitida imediatamente. Todos os generais devem ser demitidos imediatamente. Sabem, o Biden não demite ninguém. É por isso... Bom, na verdade, motivo número 1, ninguém liga para ele. Parece, vamos fazer um livro sobre Biden. Mas ninguém liga, na verdade. Mas eu não acho que Biden demitiu ninguém. Será que ele demitiu alguém? Acho que ele não demitiu muita gente. Quando eu não gostava das pessoas, eu demitia elas. E ele então recebe um telefonema do New York Times ou de alguém, porque eles realmente são inimigos do povo. Inimigos do povo. Aquelas pessoas bem ali, ele aponta para a mídia. Nem todas, mas talvez uns 91%. Eles são os inimigos do povo. Então, vão dizer, ele foi demitido. E a coisa interessante sobre demitir pessoas é que você pode demitir elas de forma muito gentil. Eu já demorei meses reduzindo a demanda, vamos pensar. E no final elas são demitidas e eles acordam no dia seguinte, aquele filho da mãe me demitiu. Ou você pode fazer o que eu fazia no Aprendiz e dizia, demitido, saia daqui agora mesmo. Quando você demite alguém, você demite alguém. Eu descobri depois de anos que você pode só pegar e demitir a pessoa. E eu também faço outra coisa. Eu digo, eu não faria isso de volta. Porque eu sou uma pessoa gentil, eu não quero machucar ninguém. Eu digo, me dê uma carta. Me dê uma carta. E eu dizia, olha, não está funcionando. Me dá uma carta. O que isso significa? Então eu escrevi uma carta e aí ele vai dizer que ele renunciou. E ok, tudo bem. O problema é quando isso acontece e se torna uma história gigante. Tal fulano foi exonerado. Mas virtualmente cada pessoa que me deu uma carta de renúncia, todas as pessoas que saíram, elas só saíram porque essencialmente eu disse, você está demitido, saia daqui. Mas eu quero ser gentil porque eu não estou querendo demitir alguém publicamente. É só se, alguém não conseguir fazer o trabalho, sempre tem gente com quem não funciona. De forma interessante, às vezes as pessoas, você pensa que elas estão ok, mas que elas não estão tão boas, e aí elas, no final dos contos, são realmente boas. Mas tem pessoas que você pensa, elas vão ser fenomenais, e no final das contas ele não entrega. Mas eu tive algumas pessoas, sabem como vocês falam do John Bolton. Um amigo meu me ligou depois que eu contratei ele e me disse, cara, não contrata ele não é bom. E eu disse, é problemático, mas eu gosto dele por outros motivos. Ele é a pessoa, ele, o Cheney e alguns outros, esses lunáticos, eles fizeram Bush entrar no Oriente Médio e criar guerra no Oriente Médio para gastar 9 trilhões de dólares. Lembram, diziam, não vá ao Iraque, mas se você for no Iraque, fique com óleo. E eles não ficaram com nada. Sabe, o Iraque é um país com muito petróleo. Eles têm 400 bilhões de dólares agora. Mas eu disse, não vai. Mas eu disse como um civil na época. Mas, seja como for, se foi notícia porque eu tenho uma publicidade desproporcional. Mesmo antes de eu disputar, eu já era um pouco envolvido, muito envolvido com certas declarações, eles ligavam pedindo opinião, e eu dizia, cara, não vai, é uma decisão terrível. Então, o Bolton, eu achei que ele iria bem. Se alguém de repente atirasse, mas, teve algumas coisas. Quando ele via qualquer dronezinho que alguém comprou por $50 em qualquer camelô, ele já queria ir em guerra contra a Rússia. E quando as coisas aconteciam, eu via ele ficando
muito, muito vermelho com aquele bigodinho ridículo. E internacionalmente, bom, eu fui até o Kim Jong-un. Ele também estava lá. E parecia que, não brinca, o cara quer mesmo ir para a guerra. Bem, e com Putin também. Quando Putin aparecia, eu dizia, e aí, como vai? Então o Bolton ficava espiando de duas fileiras para trás, com aquela, e dava a impressão de que, rapaz, esse cara quer ir para a guerra contra mim. E também mudamos o oleoduto Nord Stream 2. Isso é outra coisa que é ótima. O senso político deles é muito interessante. Eles adoram dizer que eu era amigo da Rússia, que eu trabalhava para a Rússia, que eu era um espião russo. Essas pessoas dizem, o maior trabalho que a Rússia já teve era o Nord Stream 2, era o maior oleoduto do mundo, ia da Rússia para a Alemanha e por toda a Europa. E eu acabei com o projeto. Ninguém queria acabar com o projeto, mas eu parei o projeto. A coisa ficou parada. Então, bom, para ser justo com o Biden, ele já era burro há 35 anos. Mas ele vem e ele aprova. Mas ele tira um oleoduto nosso que precisamos, o Keystone XL. Mas pense só nisso, é coisa dura. Era para ser do outro jeito. O Keystone vai, mas o russo não vai. E eu fui para a Alemanha e os diferentes países, mas principalmente a Alemanha, dizendo, bom, vamos ver então. Nós estamos ajudando vocês e protegendo vocês da Rússia, mas vocês estão pagando a Rússia bilhões de dólares por mês por petróleo. Como é que isso vai funcionar? Todo o conceito não funciona, mas eu parei com isso acontecendo. Então, eu fiquei ouvindo reportagens de que, eu sou um boneco para a Rússia. Eu sou um boneco para a Rússia. Como eu sou um boneco para a Rússia? E o Putin me disse em certa ocasião, bom, vocês acham que você é um boneco agora? Eu não quero ver quando você estiver com raiva. Tucker, só se trata das pessoas. Quando você tem as pessoas, vai ir muito bem. É que nem o pessoal das construções, da indústria das construções. Se você tem uma construção ótima aqui, e tem um inquilino ótimo, e ele está alugando, e ele está pagando, bom, você ainda pode construir a mais naquela mesma construção. Você pode criar um anexo, mas você tem que fazer com cuidado, porque senão as coisas não vão ficar boas. Então, o que eu estou falando é, vamos pegar isso aqui que funcionou de forma excelente, funcionou bem, e vamos pensar nisso, porque você tem que ter as pessoas, tudo se trata de pessoas boas, você tem que colocar as pessoas para dentro. E para ser justo, eu me tornei presidente dos Estados Unidos, e eu nunca fiz isso antes. É bastante bom. Eu estava dirigindo a Avenida Pensilvânia com a Melania, a nova primeira-dama. Bom, falando na Melania, ela está com o best-seller número 1. A Melania agora é a autora do best-seller número 1 do país. Vão lá e comprem, é um livro excelente, realmente é. E eu nunca tinha feito isso antes. Eu faço, então. Tínhamos 81 pessoas, incluindo eu, tínhamos debates, então tínhamos 15, 16, 14 pessoas. E muitas pessoas achavam que eu estava fazendo ajustes por diversão. Ele está se divertindo com esses ajustes, mas eu não estava. Bom, até que estava. Mas muitos dizem, nós começamos e nós enfatizamos aqui. E bem, tinha muita gente interessante. Pessoal, eu peço perdão se a tradução está truncada. Trump está oscilando entre um assunto e outro muito rapidamente. Então, de repente, eles começam. Então, chegam a 10 pessoas e 8 já foram. E desceu para 10, lembram? Precisamos de 2 estágios, porque tinha o estágio infantil e o estágio dos adultos. E tudo era baseado nos números, na audiência, na popularidade, em como você está indo. Então, primeiro foram 10, depois houve 8, então houve 5, então 4, 3, 2, 1, certo? E, de repente,
Eu sou o indicado, o nomeado. E muita gente pensa, ele nem queria ser, mas eu queria ser. E os gênios diziam, ele não realmente queria ganhar, ele não queria realmente ganhar, ele é extremamente antagônico. Mas você ouviu, era como se eu não quisesse ganhar, e então eu fiquei devastado porque eu ganhei. Mas isso é uma história falsa, não é bem assim. É a tal da desinformação. É uma palavra que agora está na moda, todo mundo começa a usar e eu parei de usar. Mas eu acabei sendo a pessoa nomeada. Então olho para o outro lado. Harry Sanders e Hillary Clinton estão disputando. E de repente eu contra a corrupta Hillary Clinton, que é uma mulher inteligente. Hillary mentia muito, mas essa daqui de agora, ela mente muito. Ela é um indivíduo de QI baixo. Dá pra ver que ela está mentindo. Não é isso que você quer num presidente. E não tem nada a ver comigo. Isso, aquilo lá não é o que você quer. Ela é um indivíduo de muito baixo QI. Ela é burra como uma pedra. E não dá pra ter isso, não dá pra ser assim. Amamos nosso país demais, não dá pra ser ela. Acabamos de passar 4 anos disso, não dá pra mais. O país só pode suportar tanto. Eu me tornei presidente dos Estados Unidos e eu nem era político antes. E eu escolhi algumas pessoas boas, Lighthizer, outras pessoas boas. É tudo sobre as pessoas, tem que ter as pessoas corretas. Pergunta, quando você disputou as eleições, os líderes e heróis do Partido Republicano eram as famílias Bush e Cheney. É estranho para você ver a Liz Cheney, a filha do Dick Cheney, correndo contra você com Kamala Harris? Bom, eu acho que isso, na verdade, prejudica a Kamala muito. Olha, ela é uma pessoa desarranjada. A razão pela qual ela não é como eu é porque ela queria ficar no Iraque. Sabe, quer ser uma pessoa durona, as pessoas morrem, ela é durona. Mas não esqueçam, eu já disputei contra ela. E no estado dela, que é um estado lindo, ela perdeu um cargo eletivo no Congresso com os maiores números da história. Nunca houve uma candidata perdendo daquele jeito por mais de 40 pontos. E isso porque estavam sempre naquela situação onde desistiam. Mas o motivo que ela não conseguia me suportar era: ela queria ir para a guerra com as pessoas e eu não quero ir para a guerra. Ela queria ficar na Síria. Eu queria tirar as pessoas da Síria. Ela queria manter as pessoas no Iraque. Eu tirei as pessoas do Iraque. Se fosse por ela, estaríamos em guerra em uns 50 países. E sabe, número 1, isso é muito perigoso. Muita gente morre. E número 3, é muito caro. É muito caro. É por isso que devemos 36 trilhões de dólares. É aquela questão onde você vai para a guerra e o vencedor fica com o espólio. Ou seja, você vai lá, você entra no país, você pega o petróleo, mas agora nós vamos ao país, nós só bombardeamos um monte e daí saímos. E por quê? O que está rolando aí? Nós bombardeamos o Oriente Médio inteiro e aí saímos. O que ganhamos? Não ganhamos nada. Destruímos. Vamos lá e bombardeamos tudo. Quando eles pegaram o Iraque, você tem o Iraque e o Irã, potências antagônicas com milhares de anos, que durante muito tempo na fronteira migraram, lutaram por cá, lutaram por lá, lutaram por cá, lutaram por cá. Então, de forma egoísta, nós só pegamos e um dia vamos lá e bombardeamos um, destruímos um. E de repente o e por sinal, agora o Irã tem o Iraque no bolso. O Iraque é como subsidiária. E o pai dela fez tantos movimentos negativos, sabe? Eu fui muito crítico do pai dela por anos. Eu nunca encontrei ele. Eles que referem a Liz Cheney e o pai dela é o Dick Cheney, que trabalhou na defesa e nas relações exteriores dos Estados Unidos. Mas, voltando ao Trump, dizem que ele convenceu o Bush. Ele supostamente teria convencido Bush de que ele, Bolton e alguns outros peso-pena, convenceram ele
de que ele deveria ir ao Oriente Médio e matar um número grande de pessoas comuns. Mas eu sempre fui muito crítico, e quando eu digo que sou muito crítico, não é só pessoal, mas ele fez erros terríveis. O que essas pessoas estão fazendo? Nós gastamos 9 trilhões, trilhões com T, não é nenhum B de bola, é T. Normalmente eu digo não é milhão, é bilhão, mas agora eu estou dizendo não é bilhão, é trilhão. Nós gastamos 9 trilhões de dólares para bombardear tudo no Oriente Médio. E o que conseguimos, além de muita gente morta por toda parte? Não temos nada. Então eu era muito crítico. Então eu anunciei que eu estava disputando a presidência e eu fiquei chocado que ele me endossou imediatamente. É incrível. Mas ele tinha uma coisa que era muito interessante. Ele tinha a Scooter Liberty. A Scooter Liberty era um homem que poderia dar um pé em Bush, dar um tiro no pé em Bush. Então, ele sofreu processos judiciais e ele foi quase o bode expiatório. Então, para alguém que não nota muito sobre o que está acontecendo, eu disse, bom, esse cara foi muito maltratado. Se eu fosse presidente, eu faria alguma coisa a respeito. E quando eu me tornei presidente, na verdade, eu liguei para o Dick Cheney e eu disse, deixa eu perguntar para você da Scooter Libby. Eles eram melhores amigos. Eles estavam implorando para Bush dar para Scooter Libby um cargo, mas Bush não teve a coragem. Um perdão presidencial, sabe? É necessário ter tem uma certa quantidade de pressão atrás de um perdão. Mas ele não teve o culhão de fazer. Mas o que acontece é que o Dick Cheney, por muito tempo, ele odiava Bush. Não deixe ninguém dizer o contrário. Ele odiava Bush. E a Scooter Libby realmente salvou Bush, porque ele poderia ter dito coisas que teriam sido muito perigosas para o Bush em termos de impeachment, em termos de cadeia ou ter coisas ruins acontecendo. Mas Scooter Libby não fez aquilo. E Dick Cheney era muito leal a ele, mas não conseguiu fazer Bush fazer o que deveria ser feito. Mas quando eu cheguei no cargo, eu fiz o que deveria ser feito. Falando da Scooter Libby, que tinha que ter um perdão, e eu dei um perdão. Eu nunca escondi Scooter Libby, nunca falei com ele antes disso. E eu recebi um telefonema de Scooter Libby depois que eu fiz aquilo. E ele chorou me agradecendo tanto. E ele me ligou e disse, isso é tão incrível o que você disse pelo Scooter Libby. Porque o Scooter Libby sofreu muito e recebeu toda essa ódio, e todo esse ódio. Eu não disse nada mal de Cheney ou de Trump, porque temos pessoal que mente, certo? Mas ele era muito loyal a eles. E ele sofreu imensamente. Dick Cheney me chamou e disse, é uma das coisas mais legais que já havia acontecido para os progressos, para os seguidores. Mas eu falei com ele, ele foi tratado de forma injusta. Eu ouvi por anos que Bush não deveria ter dado esse perdão. Mas tudo o que ele fez foi uma coisa que outra pessoa já deveria ter feito. E ele disse, eu realmente quero agradecê-lo. Eu estou feliz que eu te endossei agora, que eu te apoiei. E eu não falei com ele sobre isso. Então, sabem, chegamos agora, alguns anos depois, e eu não culpo ele de ter ficado do lado da filha dele, mas a filha dele é um indivíduo muito burro, muito burro. Ela é uma pessoa radical. Bom, uma pessoa radical contra guerras. Mas vamos ver como ela se sente quando as armas estão na cara dela. Bom, as pessoas de uma perspectiva mais... Algumas pessoas dizem, vamos mandar 10 mil tropas para a boca do inimigo, mas ela é uma pessoa estúpida. E eu costumava ter reuniões com muitas pessoas, e ela sempre queria ir para a guerra contra as pessoas.
seja ela. Eu fiquei um pouco surpreso com o Dick Cheney. Eu só tinha telefonado uma outra vez. E ele me disse, muito obrigado por fazer isso pelo Scooter Libby. E por sinal, o Scooter Libby não conseguia acreditar no que tinha acontecido. Deviam ter feito anos antes. Mas eu fiquei um pouco surpreso, porque na verdade eu pensei que Dick Cheney iria falar e ir atrás de mim, não atrás da filha dele. Mas ela é uma pessoa má. Outra coisa, tem o comitê do 6 de janeiro. Eu disse isso para a fake news que está ali atrás acompanhando. Eles aprenderam muitas coisas fraudulentas. Por exemplo, como se quando eu estivesse no carro eu tivesse dito, me levem para o Capitólio, diz uma moça jovem. E aí teríamos respondido, sim, vamos fazer isso. E então depois tem dois caras muito durões, caras do serviço secreto. Um era tipo um campeão de karatê, outro era um levantador de peso. E ela disse, nada a ver. Perdão, pessoal. Estamos tentando identificar aqui, houve uma breve questão com o áudio. Muito bem, estou ouvindo, vamos lá. Eu disse, bem, na verdade, podemos ir para a capital, podemos ir para o Capitólio. Isso foi antes de haver qualquer problema, porque havia tanta gente. E sabem, nós tínhamos mais pessoas do que eu jamais vi no Elipse lá. E um pequeno grupo foi até o Capitólio. E eles disseram, Senhor, ela disse que eu estava agarrando alguém no pescoço e sendo refutado. São caras durões. Eu acho que eles poderiam ter me atacado se houvesse alguma discordância. Eu sou um pouco mais velho. Meus amigos amam essa história e dizem, não estrague a história. É uma ótima história. Mas foi totalmente inventada. Mas o Comitê do 6 de Janeiro dizem que é o Comitê Seleto do 6 de Janeiro. Mas eles não são seletos, eles são uma escória. Eles são todos só um monte de tambiqueiros políticos. Mas descobriram que todas as coisas não eram mentira. Descobriram que a história dela era mentira. Os dois caras, o depoimento dos dois caras disseram que era ridículo, e é ridículo. Dá para imaginar mas pensar que eu iria atacar ao mesmo tempo que eu iria gritar ao mesmo tempo com tanta gente. E então dizem que eu voltei para a Casa Branca, eu adoro essa história, e que eu comecei a jogar hambúrgueres pelo lugar todo. Então, para terminar a história, o que aconteceu é terrível. Passou 1 ano e meio e o Kevin McCarthy, que é um homem muito bom, fez um erro. Porque nós queríamos que o Jim Banks e o Jim Jordan estivessem no comitê. Então haveria 8 ou 9. E ele me ligou sobre isso e dizem, não querem o Jim Jordan e não querem o Jim Banks porque eles são muito combativos. Então o Kevin disse, não queremos ninguém no comitê, achamos que esse comitê é uma fraude. Isso foi bom por um dia, mas por anos não tinha ninguém para lutar por nós naquele comitê do 6 de janeiro. Quem estava lá no comitê, do lado republicano? O Adam Kinzinger e a Liz Cheney, era eles que estavam no comitê, então esses eram os dois republicanos. Kinzinger, que é um maluco total, e Cheney, que é pior que ele. Falam que era uma comissão bipartidária. É piada. Eu nunca gostei da ideia, porque Jim Jordan e Jim Banks, eles são bons, temos ótimas pessoas que seriam ótimas e que pelo menos teriam equilibrado as coisas. Mas eles acabaram o relatório
Eles queimaram e destruíram e deletaram tudo depois. Tudo. E então descobriram que Nancy Pelosi, que era culpa dela, eu ofereci 10 mil homens da Guarda Nacional e descobriram que a Nancy Pelosi era quem teria recusado. A história sobre eu ter atacado alguns caras que eram mais jovens que eu. Descobriram que não era verdade. Descobriram que muita dessa informação não era verdade. E estavam muito envergonhados. De repente, um comitê que não é seleto, eu digo que é um comitê não seleto, eu acho que é um comitê que é um bom nome. Eu chamo de comitê não seleto de trambiqueiros políticos. E pensem nisso, fim da história. Eles deletaram e destruíram todas as evidências e todos os documentos. Não tem nada. E o motivo pelo qual fizeram é porque eram culpados pra caramba. É o maior acobertamento e a mídia das fake news por aí não vai dar imprensa para isso. Eu acho que eles nunca, jamais sequer fizeram uma história sobre isso. Nós queremos essa informação. Ah, não tem informação. Foi destruída. Tudo foi destruído. Nós temos um governo muito corrupto, lembrem disso. E nós vamos resolver isso. E nós vamos tornar ele bom de novo. Tucker, eu tenho que perguntar. Eu ouvi que você está considerando perdoar o Hunter Biden, é verdade? Trump, não. Eu não gosto da ideia do que está acontecendo, eu não gosto. Eles instrumentalizaram o governo, mas eles instrumentalizaram contra eu como ninguém nunca instrumentalizou. O caso grande foi o caso dos documentos. Um caso na Flórida que já ganhamos e também estamos ganhando outros casos. Mas eu dediquei dinheiro e tempo a isso. Ao invés de disputar para valer contra essas pessoas estúpidas, eu tive que, ao invés de gastar muito dinheiro e tempo, que é o que eles queriam. Estava fazendo algumas piadas com gírias sobre a Procuradoria-Geral da República dos Estados Unidos. Então, era uma procuradora que foi contratada por $1 milhão por sua expertise, ou o que quer que seja. Então, essa pessoa ia velejar, tinha viagens 6 vezes por ano. E então, o investigador e ele e ela, e eles faziam viagens juntas. Eles controlam o escritório da Procuradoria de Manhattan. Eles têm aquele cara lá, no escritório da Procuradoria de Manhattan. E colocam esse cara no escritório da Letitia James. Ele que está administrando tudo. Tinham gente no escritório da Procuradoria-Geral e foram contra seus oponentes políticos. Isso nunca aconteceu nessa magnitude. Nunca aconteceu nessa magnitude nesse país. Acontece em repúblicas das bananas, acontece muito. E acontece em países de terceiro mundo, mas nunca aconteceu aqui. Eles foram contra seus oponentes políticos. Então é difícil acreditar que eu estou ganhando, e eu estou ganhando parece por muito. Se eles não trapacearem muito, se eles não trapacearem demais, sabe, descobrimos muitas coisas nos últimos 3 dias, você viu? E descobrimos que muitos votos e uma certa contagem em alguns condados, condado de Caresta, descobrimos muitos votos ruins. 2.600 votos com a mesma assinatura, mesma caneta, mesma caligrafia, tudo, 2.600. Talvez tenha alguma explicaçãozinha, não é? Encontramos 2.600 deles e fomos dar uma olhada. É difícil aceitar que eu estou ganhando a eleição por muito. Eles têm que manter, temos que ter poucas trapaças. Temos que ter poucas trapaças.
Mas com tudo que eu passei com esses animais e o que eles fizeram com esse país, como eles têm administrado esse país entre a instrumentalização do governo e a fronteira, pense, eu estou liderando por muito e estou liderando em todos os estados-chave. Depois de tudo que fizeram, eu gastei milhões de dólares. Eu gastei milhões de dólares em despesas legais. Metade do meu tempo vai para isso. Eles podem fazer campanha, mas tomam metade do meu tempo e eles são quem é desonesto. Mas é difícil acreditar. Dá para acreditar que os números saíram na noite passada? E eu estou liderando por bastante até. Muitas coisas podem acontecer ainda, mas estou liderando a pesquisa. Estou liderando na pesquisa. Dá para acreditar, e o que eles fizeram contra mim, que eu ainda esteja liderando, que eu ainda esteja vivo, é totalmente impressionante. Essas são pessoas ruins. Tucker, então você expandiu e mudou o Partido Republicano, e uma das coisas incríveis que eu descobri é que os eleitores republicanos realmente ligam para algumas questões que eu não pensei que eles ligassem, como comida limpa, ar limpo, ambiente limpo. Você, de alguma forma, ganhou o apoio total do Bob Kennedy, um democrata de vida toda, que agora é um apoiador de tempo integral para você. O Trump disse que ele é um homem muito bom também, por sinal. Então, como isso pode ser depois que você se eleger? Trump. Bom, eu sinto... É interessante sobre esse tipo de coisa. Primeiro de tudo, eu quero ser eleito. Eu não gosto de falar assim. Muitas pessoas... Eu sei que mesmo quando eu disputei antes, a Hillary tinha um escritório onde eles ficavam entrevistando todo mundo. E eu falava, cara, não quero fazer isso, eu quero ser eleito primeiro e depois a gente aperta o horário. Ela tinha esse escritório gigante, entrevistando gente para trabalhos. E, na verdade, é bom fazer isso, mas eu quero ganhar. Eu quero ganhar em 5 dias daqui. Daqui a 5 dias, quando nós tivermos uma vitória, nós vamos ter a maior vitória. Vai ser uma grande diferença entre agora e 2016. Eu sei, eu conheço Washington pelo teste na vida real, provavelmente melhor do que qualquer ser humano que já contratou pessoas. Então eu passei de não conhecer ninguém e ter que disputar, dependendo, bem, para ser justo, Mike Pence e muitas outras pessoas. E é isso, tinha Mike Pence, tinha outros, e eles eram boas pessoas até. A Chris Christie recomendou algumas pessoas. Você depende de pessoas. E eu não gosto de falar sobre isso, de certa forma, porque nós tínhamos principalmente pessoas boas. Tínhamos a melhor economia da história do nosso país. Nós reconstruímos todas as forças armadas dos Estados Unidos, derrotamos o Estado Islâmico e não tínhamos guerras. Nós cortamos mais regulações do que qualquer pessoa na história do país por 5 vezes. E tínhamos a melhor economia da história do nosso país. Eu recebi milhões e milhões de dólares de impostos da China. Tínhamos um governo de extremo sucesso, tínhamos independência energética, não precisávamos de depender de ninguém. Tínhamos tanto petróleo que nem sabíamos o que fazer com ele. E agora, dê só uma olhada, 4 anos atrás, nós tínhamos independência energética. Pensem nisso. E agora nós estamos pegando tártaro da Venezuela. Sabe, eles não têm petróleo mesmo, eles têm tártaro. Você tem que esquentar um monte. Custa mais esquentar do que vender. Estamos indo atrás da Venezuela. A Venezuela era como um inimigo. Eles adiantaram o plano dele, mas deram bilhões de dólares para ele. E disseram, ok, ele vai comprar um plano muito melhor com o dinheiro que demos para ele, certo? Mas nós vamos atrás da Venezuela por petróleo. Tínhamos independência energética, tínhamos mais ouro líquido, isso é petróleo e gás, abaixo de nossos pés do que a Arábia Saudita e a Rússia. E nós não íamos ser só independentes energeticamente, mas em 6 meses nós seríamos dominantes na energia. Começamos no número 4. E quando eu saí, 4 anos depois, nós éramos número 1. Nós tínhamos números melhores que a Rússia e a Arábia Saudita. Pensem nisso. Nós vamos ser o triplo do tamanho.
Nós vamos dar para a Europa, vamos dar para a Ásia. Vamos fazer uma fortuna, mas então houve uma questãozinha com a eleição, onde eu ganhei mais votos do que qualquer presidente no cargo na história do nosso país. Vocês sabem disso. Mais do que qualquer presidente que estivesse no cargo. A única pessoa que supostamente conseguiu mais votos, e eu não acreditaria, é o sonolento Joe Biden, que saiu do nada do porão. As pessoas não tinham interesse nesse cara. Então, de toda forma, muitas coisas aconteceram. Mas nós tínhamos uma coisa acontecendo que ninguém tinha. Nós tínhamos um governo com sucesso inacreditável. Eu também coloquei algumas pessoas para cargos que, olhando para trás, eu não colocaria. Mas eu me voltei a algumas pessoas para recomendações, mas agora eu conheço todo mundo. Sei quem é esperto, sei quem é fraco, sei quem é forte. Eu acho que conheço. Eu conheço todo mundo, eu acho. E eu tenho pessoas que eu acho que vão ser as pessoas certas. Mas, isso dito, às vezes você escolhe alguém e essa pessoa te desaponta. Acontece. E às vezes você pega alguém e eles se destacam, fazem uma entrevista melhor. Ah, sim. Temos algumas grandes pessoas em Washington. E agora eu acredito que eu sei quem são as pessoas. Tucker pergunta, você acredita que o Bob Kennedy e o Elon Musk serão figuras específicas e relevantes, sem entrar em muitos detalhes, no seu governo? Trump diz, sim, eu acho que eles serão relevantes, acho que sim. Sabe onde é que ele está agora, o Elon? Ele está na Pensilvânia fazendo campanha para mim. O Elon. Aquele foguete, certo? Ele estacionou aquele foguete gigante de 22 andares. Eu achei que aquele negócio iria ter problema. É uma história maluca. Eu já contei a história de noite. Eu estava falando com esse cara muito importante. Não tão importante como o Tucker, mas um cara importante. Trump faz algumas piadas sobre alguém que ele não vai nomear. Mas ele diz, estou falando com esse cara muito importante e eu tenho uma televisão sem som, a coisa toda era muito chata. Então eu vejo essa coisa monstruosa descendo, eu vejo fogo por tudo, eu vejo fogo à direita, à esquerda, à torta e à direita, e eu estou dizendo, ei, você pode segurar um instante? Sim, eu só quero ver um negócio. Eu totalmente esqueci. E eu fiquei fora da linha por algum tempo. E aí, devido ao fato de eu ter sido presidente, e pode ser que eu seja presidente de novo, ele segurou por um instante quando eu pedi. Eu peguei o telefone e falei, ai, droga, o telefone. Alô? 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 Coitado. Mas eu tenho que falar isso. Ele saiu, eu vi que saiu, e era essa coisa branca, e agora está vendo algo vindo a uns 10 mil quilômetros por hora, a alguma velocidade que ninguém nunca viu, e está tudo queimado, e ele vem e ele vira, e tem o Gantry bem grande e bonito, e ele está vindo, e você sabe que ele vai encostar, essa seção aqui vai encostar, e eu venho, vai lá, e eu não sabia, na verdade, eu não sabia, se eu estiver vendo um filme de ficção científica, ou se era noticiário, eu não sabia a diferença, mas eu vejo ele vindo, e de repente, está entrando naquele aço, aquele grande Gantry de aço, uma altura de 20 andares, e vai bater, e está descendo, e tem mais uma seção, e está vindo, e de repente, pá, fogo, chamas, tudo sai saindo, tudo vem da parte de baixo, e vai empurrando bem ali, e depois ele desce, e eu estou falando, quer dizer,
Isso não é a coisa mais legal que você já viu? É a coisa mais legal que você já viu? E você acha que eu não quero um cara assim trabalhando pra gente? E a gente tem que valorizar as pessoas brilhantes e tratar eles bem. Temos que valorizar as pessoas brilhantes. Não temos muitas delas. Ninguém tem. Ninguém tem. Então, o Elon... Vou falar primeiro do Elon. O Elon quer... Não, eu estou me divertindo muito aqui. Você está se divertindo? A plateia vai à loucura. Ele não é um ótimo entrevistador. Ele faz uma perguntinha e eu falo por 20 minutos. E eu vou falar que ele é melhor que Larry King. E o Tucker fala que trabalho é fácil, trabalho é fácil. Não é, ele é ótimo no que ele faz. Tem pouca gente assim por aí, vou te falar. Então, com o Elon, aqui está a teoria. E ele está certo. E é um desperdício, uma fraude inacreditável. Eu economizei muito mais que $1 bilhão quando eu entrei na Casa Branca uma vez. E quando falei que eu não ia pagar tanto assim pelo Air Force One, o jato presidencial. E acabaram baixando o preço. Demorou só umas semanas. Eu não disse que eu não ia comprar. Mas num avião dá para economizar bem mais que $1 bilhão. E tem milhares de coisas assim. E muitas, e às vezes muito mais. Estão fazendo um porta-aviões. Mas chegou $20 bilhões por um barco, 20 bilhões. E isso não se sustenta, porque eles vão usar aquelas catapultas que atiram o avião e que soltam vapor. Decidiram que vai ser tudo elétrico, tudo elétrico. Ah, por sinal, eu vou revogar esse mandato de carros elétricos no primeiro dia. Tem que ter o elétrico, mas tem que ter a gasolina. Isso vai ir embora no primeiro dia. Muita coisa vai embora no primeiro dia. Vocês vão ficar com a cabeça zonza quando vocês virem o que eu vou fazer. O que eu gosto do Elon, sabe? O Elon é um cara muito legal. E o Elon acha que ele consegue cortar o custo do nosso governo em $2 trilhões. Esse é o déficit inteiro, porque está nesse nível agora. Por sinal, temos o maior déficit que já tivemos sob o governo dessas pessoas burras. Mas ele está falando que ele vai cortar $2 trilhões sem afetar ninguém, só cortar. E eu acredito que ele pode fazer, eu acredito nisso. E isso é realmente o que ele quer. Ele não quer virar o secretário de sei lá o que. Quer dizer, ele ia adorar se ele fosse, sendo honesto. Mas ele só quer fazer essas coisas. Coisas que nem foguetes. Sabe, Tucker, ele diz que 90% dos foguetes, 92% vão, e tem a Coreia do Norte, a Rússia, mas para ele é 92%. E eu falei, você é a única pessoa que consegue fazer isso? A única pessoa que consegue aterrissar assim? E ele falou, vai estar usado antes de conseguir. E ele quer cortar custos, é isso que ele quer fazer, ele quer salvar o país. Ele falou que se o Trump não for eleito, é o fim do país. E eu conheci ele um pouco na Casa Branca, mas muito mais nos últimos meses, e ele me apresentou, ele me deu um apoio que foi tão bonito. Ele disse, se o Trump não ganhar, eu acho que é o fim desse país. Ele está preocupado com o país, ele está preocupado. Ele acha que ele pode salvar $2 trilhões, e nesse caso não vai mais ter déficit. A coisa inteira, $2 trilhões por ano, por sinal, por ano. E eu definitivamente, e daí, o Bob é ótimo. A única coisa que eu estou um pouco preocupado com ele, eu quero que ele trabalhe com saúde. E eu acho que não tem ninguém com ele. Eu acho que ele é ótimo. Tantas das coisas que ele falou, porque nós não somos um país saudável. Se você ver alguns dos países na Europa, eles são muito mais saudáveis que a gente, ou países ricos, sabe? Tem que perder um pouco de débito ou algo assim. Mas, tipicamente, a gente foi muito bom nisso. Eu fui muito bom nisso. Eu consegui ir para os dois lados. Eu já tive muito pouco débito, já tive muito. E eu sei que é muito melhor ter muito pouco. E ele realmente quer com os pesticidas, sabe? Todas essas coisas diferentes. E ele pode fazer, eu falei que ele pode fazer o que quiser. Se ele quer dar uma olhada na injeção ou em qualquer outra coisa, eu acho isso ótimo. A única coisa que eu digo para o Bob é,
Deixa o petróleo, o ouro líquido embaixo dos nossos pés em paz, porque a gente vai fazer gasolina com ele. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai liberar uma parte enorme disso e a gente vai, sabe, a Alemanha tentou ficar toda verde e eles quase destruíram o país. E esse foi o fim da Angela, por sinal. Foi o final da Angela. Eles queriam fazer as turbinas eólicas e daí o vento parou por uma semana e foi quase o fim do país. E eu estou falando meio de brincadeira, mas olha só, Bob, eu gosto muito de você na saúde. Eu quero que você tome cuidado das mulheres desse país, dos homens desse país e das crianças desse país. Você não tem que se preocupar com mais ninguém, mas a única coisa que você tem que fazer para mim, Bob, é deixa o ouro líquido, o que está embaixo do meu pé, esse gás, você deixa isso para mim, Bob, porque a gente vai fazer tanto dinheiro e limpo. E a gente tem, olha só, a China não tem isso, e é por isso que a China tem que ir para o elétrico. Se a gente for para o elétrico, a gente vai entrar na mão deles. A gente tem petróleo e gás, eles não. Eles têm as coisas que fazem as baterias e outras coisas. Então, eles fazem o carro elétrico, a gente não vai fazer carro elétrico. Carros elétricos são muito bons para aplicações pequenas, mas eles são caros demais, eles vão ser feitos na China e são alguns probleminhas que a gente tem. Olha só, eles querem fazer tanques do exército elétricos. Por quê? Porque eles querem poder invadir países com os tanques elétricos deles, o que vai ser muito amigável do ponto de vista da poluição, e a bateria vai ser tão grande. Eles têm um design onde o tanque do exército está entrando e eles têm tipo um vagão, tipo um carrinho de criança com essas baterias enormes. E essa é a Guerra Verde? Não, essas pessoas são doidas, eles querem que os caminhões sejam assim. O problema é que o caminhão não vai muito longe. Esse é o problema. Sabe o que mais é um problema? Então, os caminhoneiros vêm me ver porque eles acham que eu vou ganhar e eles vêm me falar comigo e eles são caras muito legais. Alguém sabe o Roger Penske? E ele tá esse negócio de caminhões. Eu acho que ele ganhou 19 prêmios de Indianápolis. E olha só, o Japão gasta bilhões para resolver as corridas. E a Alemanha também, e o Roger Penske é um cara, ele ganhou 19 500 de Indianápolis. E isso foi 19 anos atrás, talvez seja mais. Eu queria dar um prêmio para ele, porque ele merece. Mas os caminhões vieram falar comigo e falaram: senhor, eles querem vir com essa coisa elétrica e isso vai destruir a indústria, porque um caminhão é 2,5 vezes mais pesado quando ele tem uma bateria. E eu falei, isso não é bom, eu não gosto disso. O que isso vai fazer com a suspensão? O que isso vai fazer com as pontes? Todas as pontes, todas as ferrovias dos Estados Unidos teriam que ser reconstruídas porque eles não aguentam esse tipo de peso. E então, eles não vão longe. E eu penso, quantas vezes você teria que parar para ir de Nova York até Los Angeles? 6 vezes. E quantas vezes você teria que parar se você abastecesse com diesel? A gente não pararia e poderia voltar um pouco. E eu falei, isso é um problema. Então, eles têm muitos problemas. E o problema, a bateria é muito maior que os tanques de diesel. Então, seria uma parte enorme da carga. E eu perguntei, vocês explicaram isso para o governo? E ele falou sim. E o que o governo disse? Não estou nem aí, quero que seja tudo elétrico. Então é insustentável, mas o governo está empurrando isso. E então a gente tem que trazer o senso comum de volta para o país. Temos que ter fronteiras, temos que ter eleições justas, sabe? Não deveríamos estar perguntados com a Kamala roubando na Pensilvânia e o que eles vão fazer. A gente deveria ter eleições justas, eleições de um dia só, com só urnas de papel, tudo com identidade e estava resolvido. Tucker fala, bom, então eu sei que você está... O seu horário está bem cheio. Eu sei que você está trabalhando desde as 6 da manhã, nem sei que horas são, mas essa é a minha última pergunta para você. Depois de quase 10 anos fazendo isso, andando pelo país inteiro, falando com um público muito grande, quase uma década, falta 4 dias. 4 dias. Você está triste? Como é que você se sente? Então,
Sabe, a gente tem esses comícios e é legal ter um presidente que não precisa de um teleprompter, não é? O público aplaude. Porque não dá para ter comício de sucesso se você está lendo... Todo mundo ia entender. Mas a gente tem ótimos comícios. Olha só essa multidão aqui. Vários estão aqui pelo Tucker, principalmente pelo Tucker. Mas olha só a multidão que você tem aqui. Isso não é normal. E olha só, isso aqui não é uma situação normal. Que horas são? E você volta... Essa construção é enorme, nem sei quantas pessoas tem, e tem mais um monte lá fora, nem sei quantas, milhares de pessoas. Então, eu estava em uma comício alguns dias atrás e eu falei algo que eu nunca disse. Eu disse, sabe, eu estou fazendo isso há 9 anos. E vocês estão fazendo isso comigo. Esse é um dos grandes momentos na história, de longe. Porque nós vamos fazer os Estados Unidos grande outra vez. Quando eu vou ser legal com ele. Quando o nosso presidente, bocejo, quando o nosso presidente meio... olha só como ele foi no debate. Nunca deviam ter tirado aquilo dele. Olha como ele foi. Foi brilhante. Então... Mas eles sabiam isso há um tempão. Ela também sabia disso. E o nosso país está em perigo. A gente está lidando com Kim Jong-un, com pessoas muito... A gente está lidando, por sinal, com pessoas inacreditavelmente espertas e resilientes e astutas que estão nos seus melhores momentos. E a gente está lidando com pessoas que não são muito espertas, que nunca foram, ela nunca foi. Ela não era esperta e ele definitivamente não era esperto. E estamos lidando com outras pessoas que estão absolutamente em seu ápice. E isso é muito perigoso. Isso não deveria ter sido feito, mas eu estava falando e eu falei, estamos fazendo isso juntos há 9 anos, sabe? Estamos fazendo com essas pessoas e amamos essas pessoas. E tinha um mar de vermelho com um chapéu vermelho. E eu falei, estamos fazendo isso juntos há 9 anos, porque, sabe, um ano antes de eu começar, antes da gente ganhar, foi quase um ano. E, sabe, é triste de certa forma, porque nunca tiveram comícios assim. Ela falou durante o debate, seus comícios não são muito cheios e as pessoas vão embora. Não, eles não vão embora. E os lugares estão cheios, a gente não consegue lugares grandes o suficiente. O público aplaude. E daí eu disse, não, sabe? Os comícios são os maiores da história. É que nem é agora, olha só, isso aqui é um comício. A gente nunca tem assentos vazios e ninguém sai mais cedo. E sabe, se eu visse pessoas indo embora, sabe o que eu faria? Eu faria, pessoal, a gente vai fazer a América Grande de volta, e eu iria embora. Mas eu não tenho que fazer isso, a gente não tem que fazer, ninguém sai. É uma festa de amor, nunca aconteceu antes. Isso nunca aconteceu antes. Ele é um grande fã do Ronald Reagan, então, se o Ronald Reagan, digamos que ele foi para o New Mexico, como eu fui hoje, provavelmente 25 mil pessoas num aeroporto, cedo de manhã, e a gente teve plateias enormes. Olha só, tivemos 107 mil pessoas em Nova Jersey, 103 pessoas há algumas semanas atrás, 114 mil pessoas na Califórnia, um mês atrás, certo? 114. E o dono disse que a pessoa que tinha, o dono do território, ele disse, você atrai um público maior que essa galera que fica tocando guitarra por aí, e eu nem tenho guitarra, mas isso foi uma festa de amor. E eu falei, sabe, estamos fazendo isso há 9 anos, e eu nunca pensei nisso, e nunca vai acontecer de novo. E em 4 anos, alguém vai estar concorrendo, talvez seja o JD, talvez seja o... E, por sinal, ele está fazendo um ótimo trabalho, JD. Tem muita competição. Mas quando tem um comício, vai ter 250 ou 300 pessoas. Se Ronald Reagan voltasse dos mortos no
pico da sua popularidade, se ele fosse à Califórnia fazer um comício, teria 250, 300 pessoas de algum salão em algum lugar. Nós temos 50, 60, 70, 80, 100 mil pessoas. E, honestamente, eu não tenho a menor ideia de que horas são, porque eu estou fazendo o dia inteiro, mas eu sei que esse não é o horário nobre para fazer isso. E eu olho aqui e não tem nenhum assento vazio. E por sinal, e por qualquer motivo, eu não sei, não consigo explicar, nunca vai acontecer de novo. Nunca vai acontecer de novo. E vai ter alguém concorrendo, alguém em campanha, na próxima vez, e vai vir aqui e vai ter 200, 300 pessoas. E estavam falando, a gente conferiu por 25 pessoas, por 25 anos. Se tivesse 200, 300 pessoas, a gente estava feliz. E você tem 30, 40, 50. Na Carolina do Sul, a gente tinha 80 mil, 68 mil no Alabama. É um fenômeno incrível. E eu não estou me gabando, eu não estou me dando crédito para mim, eu estou dando para você. Vocês estão cansados de ser o país estúpido. Viramos um país estúpido, comandado por pessoas estúpidas. E vocês estão cansados. Então, eu disse para mim mesmo no outro dia, Tucker, é triste. É triste, eu estava falando para as pessoas, porque nunca vai acontecer de novo. Isso nunca vai acontecer de novo. Não ligo, eu só não acredito. Não vai acontecer em qualquer outro país. Quando Biden subiu e tinha com aquela roupa, ele parecia tão burro. E ele falou, a gente vai parar o MAGA, a gente vai parar o MAGA. Ele parecia tão bobo, ele parecia tão bobo. A gente vai parar o MAGA. Por que o MAGA? MAGA significa faça a América grande de novo. É isso que MAGA significa. Então, pela primeira vez, eu nunca disse isso para ninguém, nunca pensei nisso, mas pela primeira vez, era algo onde, talvez 8, 9 ou 10 dias atrás, ele disse, em 10 dias, isso nunca vai acontecer, porque eu não vou fazer campanha de novo. E vocês vão perder interesse, a gente vai se encontrar de outras formas, na forma de concentrar nosso país, e vamos nos encontrar, mas isso vai ser diferente de fazer comícios e, sabe, coisas que fazemos durante as eleições. Nunca vai ser o que fizemos juntos, a gente vai ganhar. Primeiro, a gente tem que ganhar. A gente é só manter a trapaça por baixo, a trapaça, pouca trapaça, é a única coisa que pode nos parar. Se a gente ganhar, vai ser o maior evento da história da política. E vai ser o mais importante. Eu acredito que a próxima eleição é a eleição mais importante na história do país. A que vai vir em 4 dias. Mas eu falei para mim mesmo, é triste. Eu falei para as pessoas, algumas pessoas estão por aí chorando, pensando, tem pessoas que foram para 200, 250 comícios. Temos as lindas mulheres da Carolina do Norte, temos pessoas que foram para centenas de comícios. E elas falam, isso não vai acontecer, acho que nunca vai acontecer de volta. E a gente vai se reunir, mas vai ser diferente. Vamos nos reunir e a gente vai fazer a América grande novamente, vamos consertar nosso país, vamos ter fronteiras fortes, vamos ter eleições justas e vamos ter uma imprensa justa. Esse é um elemento muito importante, uma imprensa justa. Porque tem a imprensa, você dá uma história e eles sabem exatamente o que aconteceu e eles escrevem o contrário, eles escrevem para te machucar, é difícil de acreditar. E isso é outra coisa, você pensa, por que eles fazem isso? É tão ruim. E eles perderam tanta credibilidade, sabe? Quando eu entrei no início, quando eu entrei na política, a imprensa tinha 92% de aprovação. Ontem chegou a 14%. E, na verdade, eu estou muito orgulhoso disso, porque eu os expus por ser uma fraude completa. Eles são uma fraude. Mas, tomara, eles não vão ser uma fraude por muito tempo. Tomara. Isso é algo muito importante. Uma imprensa livre, uma imprensa de verdade é uma parte muito importante da grandeza de fazer um país grande. É quase como algo que junta tudo, mas também com um tipo de força policial. Mas eles são desonestos, são tão desonestos que não têm credibilidade. Pensa um pouco, 60 minutos.
perguntam algumas coisas. E sabe, 60 minutos. Eles perguntam para ela e ela dá uma resposta que só um retardado daria. Você pode dar respostas ruins, mas essa era uma resposta, uma pessoa que não era esperta, uma pessoa que pegou a pontuação mais baixa, talvez na história do bar, é o equivalente ao AB, talvez a nota mais baixa no exame da OAB. Essa é uma pessoa com QI baixo. Essa é a resposta de uma pessoa com um QI muito, muito baixo. E eu acho que todo mundo que concorre a presidente ou vice-presidente deveria fazer testes cognitivos, deveria ter testes cognitivos. E eu não quero dizer por idade, porque alguns dos principais líderes do mundo eram octogenários, pessoas com mais de 80 anos. Então, eu conheço muitas pessoas que estão com 80 e tantos, e que fizeram bilhões de dólares. E sabe, eu falo mais sobre isso depois. Mas pessoas que tinham sido um fracasso a vida inteira e depois ficaram ricos, mas eu digo para mim mesmo e eu digo que, de certa forma, toda essa coisa enorme que construímos nunca vai acontecer de novo. Mas o que vai acontecer de novo é que vamos dar uma guinada nesse país, vamos fazer ele grande e vamos ter muito orgulho de nós mesmos, porque temos que salvar nosso país. Nosso país está apodrecendo e somos uma nação em fracasso, somos uma nação em declínio, somos uma nação em declínio muito, muito sério. E olha só o que essas pessoas estúpidas fizeram. Elas permitiram que a Rússia, a China, o Irã, a Coreia do Norte e outros se juntassem em um grupo. Isso não dá para pensar nisso. Quando eu era um cara jovem, eu sempre gostei muito desse conceito de história e todas as coisas que podem acontecer. A única coisa... Eu tinha um professor... Era uma escola de finanças, mas a gente tinha aulas de história. Eu tinha um professor que disse: a coisa que você nunca quer que aconteça é que a Rússia e a China se unam. E a gente uniu elas. Por causa do petróleo, a gente uniu elas. E porque a gente uniu, é uma vergonha. É uma vergonha. A estupidez do que eles fizeram, eu vou ter que desunir eles. E eu acho que posso fazer isso também. Vou ter que desunir eles. Mas sabe, você nunca quer que a Rússia e a China e os inimigos naturais, porque a Rússia tem muito território e a China precisa dele. A China precisa daquele território. A China não tem território para todo mundo e a Rússia tem. Se você já viu o tamanho do território russo, é 4 ou 5 vezes, eu acho que tem 12 fusos ou alguma coisa assim, é enorme. Então, são inimigos naturais e a gente permitiu que eles se unissem. É algo tão perigoso. Outra coisa que estamos fazendo é que estamos perdendo o dólar como o padrão. Porque se essas pessoas que são tão... Se a gente perder o dólar como o padrão, isso é como perder uma guerra e não vai acontecer comigo. Não tem a menor chance disso acontecer comigo. A gente vai colocar as coisas no trilho. Isso é como perder uma guerra. Então a gente vai nos unir e a gente vai colocar as coisas no trilho e a gente vai se reunir e eu acho que vai ser um tempo muito feliz e vamos consertar nosso país e vamos fazer ele novamente o melhor país do mundo e todo mundo vai ter muito orgulho desses comícios que nós tivemos e eu quero só agradar vocês por estarem aqui tão tarde da noite. Eu estou fazendo isso o dia inteiro e esse cara aqui é incrível. Então eu quero agora, Presidente Trump, senhoras e senhores, muito obrigado, muito obrigado.